fotos até hoje publicadas provam, sem dúvida, que as principais propriedades cinemáticas dos movimentos uniformemente acelerados, ainda hoje atribuídos a Galileu nos textos sobre física, foram descobertos e demonstrados pelos académicos de Merton College. As qualidades da física grega foram substituídas, pelo menos para os movimentos, por quantidades numéricas que reinaram na ciência ocidental desde então. O seu trabalho foi rapidamente difundido por França, Itália e outras partes da Europa. Quase imediatamente, Giovanni di Casale e Niccolò Rem encontraram forma de representar os resultados geometricamente, introduzindo a ligação entre geometria e o mundo físico, que se tornou num segundo hábito característico do pensamento ocidental. Portanto, Bernardo, começamos aqui com uma citação do Truesdell, na sua obra sobre os calculadores de Merton College, não é? Sim, é um historiador de ciência do século XX que morreu no ano 2000 e que nos está aqui, no fundo, a recordar a importância destes académicos que floresceram no século XIII, no colégio de Merton, em Oxford, com a característica de que estes pensadores introduziram quantidades na física grega, na física que vinha de Aristóteles, e depois, mais tarde, o introduzir das quantidades também levou à introdução da geometria, não é? E hoje em dia isto é um lugar comum na ciência, não é? Fazer a aplicação quer da matemática, quer da geometria ao estudo da física, mas estas coisas não, como temos vindo a ver nestes cronos medievais, não é? Isto não cai do céu, não é? Isto são pequenos passos que se vão dando, não é? De década em década, não é? Até chegar à ciência moderna. E aqui esta geração de pensadores teve a grande novidade, a grande inovação, não ainda através de método experimental, não estamos a falar de método experimental, mas introduzir quantidades e depois mais tarde raciocínios geométricos ao movimento dos corpos e à física. Sim, e repara, isto por acaso é um grupo interessante, não é? Só o nome, isto parece que dava para fazer assim uma série, não é? Uma minissérie, os calculadores de Merton College. Isto parece, não sei, isto parece uma versão nerd de um gangue ou uma coisa assim, não é? Um gangue de nerds. Imaginar, exato. Eu acho que já vi isto em algum lado, pá, não sei se foi... A malta lá na faculdade também era assim. Mas, enfim... estamos aqui a falar do... Às vezes tínhamos umas ideias engraçadas que não vou comentar aqui porque, enfim, nós somos um podcast respeitável. É melhor não. É melhor não. Mas, portanto, estamos aqui a falar de um grupo, isto é século XII, XIII? Século XIII. Portanto, já havia universidades, como temos vindo aqui a falar, não é? E estamos aqui a falar de um prestigiado colégio dentro da Universidade de Oxford, não é? Isto, Merton, quando nós dizemos os calculadores de Merton College, portanto, isto nós por acaso viemos aqui ver e é engraçado que ainda hoje eles têm uma página na internet, Merton College Oxford, que é no fundo é uma parte da Universidade de Oxford, não é? É como se fosse... Não sei, é um bocadinho difícil explicar isto no nosso contexto português, não é? Porque é uma visão um bocado... É uma forma de organização um bocadinho diferente, não é? Mas é como se fosse... uma comunidade dentro da Sim, no fundo é. A Universidade de Oxford é feita de vários colégios, não é? E este é um dos colégios dentro da Universidade de Oxford e um dos mais antigos. Tanto quanto eu pude perceber, há aqui uma disputa acerca de qual será o colégio mais antigo, mas o Merton College foi fundado em 1200... Há sempre, não é? Mas este foi fundado em 1264 pelo bispo de Rochester, chamado Walter de Merton, que fundou este colégio e fundou com uma primeira vocação de oferecer este percurso de ensino e de estudo para os alunos que queriam prosseguir doutoramento em teologia. É engraçado que eles gabam-se disso aqui na página deles, About the College. Não é? E depois diz a nossa comunidade intelectual vibrante que está na forefront, portanto, na vanguarda da educação e da investigação da Universidade de Oxford desde 1264. Portanto, isto... Não, é absolutamente incrível, porque também na mesma Wikipédia que estamos aqui a consultar, conseguimos ver que há uma lista de reitores ininterrupta até hoje. Portanto, sabe-se eu estava a ver na página da faculdade. Sim, eu estava a ver no Wikipédia neste momento. E há uma lista de reitores
desde 1264 até agora, o que é uma coisa absolutamente incrível. Exato. Mas pronto, então, este grupo, os calculadores de Merton, no fundo, são um grupo de estudantes que estudantes, e pronto, imagino que tenham estudado. E depois, né? professores, claro. E depois ficaram aqui no Merton College e tinham aqui um grupo engraçado entre eles, não é? E é interessante porque bastante antes do Galileu eles fizeram uma série de descobertas, não é? E mostraram uma série de coisas que vão, no fundo, lançar as bases para aquilo que o Galileu vai fazer e mais tarde o Newton, não é? Ou seja, não é tirar, como temos estado aqui a dizer nos outros episódios, não é tirar valor ao Galileu, é simplesmente, ou ao Newton, é simplesmente mostrar que eles se enquadram numa tradição riquíssima e num contexto que foi desenvolvendo estas coisas, ou seja, que eles não surgiram do nada, não é? Mas, bem, quem são estes calculadores, não é? De onde é que eles surgem? Quem é que eles são, não é? Para já, um bando de 4, não é? Quer dizer, um bando... desculpa, não é? Um bando do som um bocadinho mal. Lá estou eu a descambar, não é? Um bando... um bando, enfim. Foi há bocado fazer a analogia com um gangue, não é? Enfim, eu estou a ser bastante... Não, isso realmente não está a correr muito mal. Até porque eles têm idades diferentes, não é? Até porque eles têm idades diferentes, não é? Isto são várias gerações de... Isso é bastante irreverente para com estes pensadores importantíssimos da Idade Média. Mas quem são eles e de onde é que eles surgem e o que é que eles fizeram, não é? Isto, no fundo, são académicos que trabalham no Colégio de Merton e cujo trabalho ocupa um arco que vai desde o começo do século XIV até já bem para dentro do século XIV. Portanto, são duas gerações de académicos. E nós vamos aqui referir 4 deles. Vamos falar sobre o Bradwardine, vamos falar sobre o Swine's Head, que tem um apelido muito curioso. Coitado. O cabeça de porco. Bastante. O Swine's Head. Vamos falar sobre o Ricardo Cabeça de Porco. Ele deve ter sofrido bastante, coitadinho. Não é fácil. Sobre o Heytesbury e depois sobre o Dumbleton, que não deverá ser confundido com uma figura de ficção. Dumbledore. Sim, não confundir. Apesar de estarem em Oxford, não é? Aquele ambiente, não sei o quê. Exatamente, não estamos a falar da história. Isso, pode ter havido aqui alguma inspiração, mas não é o Dumbleton, não é o Dumbledore. Sim, é isso mesmo. E é engraçado que aqui peço desculpa, eu estou a descambar um bocadinho, mas aqui o Thomas Bradwardine, o Bradwardine faz lembrar o Brandywine, que é aquele rio do Senhor dos Anéis que passa no Shire. Mas enfim, pronto, vamos passar. Que não tem nada a ver com isso. Não, tem alguma coisa a ver, não é? Quer dizer, o Tolkien também está aqui. Nós estamos a falar de Oxford sim. Oxford, Cambridge, todo este mundo académico britânico teve bastante. Por acaso estamos a dizer isto meio na brincadeira, mas a verdade é que isto acaba é um ambiente no qual, sim, é um ambiente no qual... É um ambiente no qual estas coisas surgem, não é? Portanto, acaba por estar relacionado mesmo que de forma vestigial, vá. Bastante vestigial, bastante. Então pronto, mas agora passando para a parte séria do episódio. Então nós vamos aqui percorrer aqui o contributo destes 4 homens, mais ou menos por sequência cronológica da entrada deles no Merton College, para ver se conseguimos aqui ter aqui uma linha cronológica consistente. E vamos começar pelo Thomas Bradwardine, que entra no Merton College por volta do final da 1315, 16, 17 por aí, porque ele termina o seu bacharelato em 1321. E ele vai ficar 12 anos no Merton College. E é preciso perceber que na altura a matemática, portanto estamos no começo do século XIV, a matemática ainda não é aquela disciplina transversal que é usada nas várias áreas do saber natural. Ainda não estamos nessa fase. A matemática era uma disciplina à parte, que era compartimentada, não havia a convicção ainda de que a matemática pudesse ser usada de forma abundante para tratar matematicamente problemas de filosofia natural ou problemas de física, não é? E estes pensadores vão precisamente deixar a sua marca na história porque vão mudar essa forma de pensar, de compartimentar a matemática, e vão começar a pensar a filosofia natural, ou podemos dizer a física aristotélica, a pensá-la de forma quantitativa. E esse é o grande contributo dele.
estava aqui a reparar numa coisa interessante, é que é engraçado que a mesma época em que ainda não havia esta convicção de que a matemática seria a ferramenta indicada para estudar a natureza, é a época em que tu não consegues ser teólogo sem saber matemática. Já viste? Ora bem, é que isso é interessante. Isto é um colégio em que as pessoas se doutoram em teologia e no entanto, o trabalho que vai ficar para a posteridade na área da ciência destes homens tem a ver com o movimento dos corpos, não é? Mas é interessante esse contexto que tu acabas de dizer, não é? Porque não há aqui qualquer tipo de conflito, não é? Aliás, como nós temos comentado em vários episódios, não é? Essa ideia de que há um conflito entre ciência e cristianismo é uma ficção do século XIX, não tem qualquer tipo de base histórica. E temos aqui mais um de muitos exemplos disso, não é? Exato. E para vermos como o Brad Bordin introduz esta forma de pensar diferente e nova, ele está à procura de uma relação matemática entre a força que se aplica a um corpo e a sua velocidade. Nós tínhamos já até comentado este tema no nosso episódio sobre o Jean Buridan, sobre a procura de uma relação entre a força aplicada a um corpo e a sua velocidade. Na verdade, a relação que ele vai encontrar não está correta, não é? O que também não surpreende, mas o que eu acho que é surpreendentemente e muito interessante e muito positivo é o que o Brad Bordin diz sobre a matemática. E agora passo a citar. E ele diz: a matemática revela cada verdade genuína porque conhece cada segredo escondido. Quem tiver o descaramento de trabalhar em física, negligenciando a matemática, deveria saber logo à partida que nunca chegará a fazer a sua entrada através dos portais da sabedoria. Isto é uma coisa que qualquer aluno de física hoje em dia sabe, não é? Uma pessoa que vai para física. E agora já não me estou a recordar, Gonçalo, mas nós já lemos do Galileu. Nós já lemos do Galileu uma passagem muito parecida com esta. Já não me recordo bem de onde é que nós citámos o Galileu. Mas, é verdade, ele a dizer ao padre Sarsi. Não, Sarsi era o Sarsi era o pseudónimo do Padre Graça. Era o pseudónimo dele. Que ele não... Pronto, enfim, no fundo estava a dizer que ele não entendia muito de matemática. De matemática. Exato. Portanto, repara que esta ideia é contagiosa, não é? No bom sentido. Mas já está aqui a afirmar que é um descaramento, diz ele, trabalhar em física negligenciando a matemática, não é? Muito interessante isto, não é? E ele diz que quem o fizer nunca vai atingir a sabedoria acerca da física. Muito interessante, não é? E é interessante ver este movimento a começar aqui, porque é uma coisa que é absolutamente revolucionária para a história da ciência a partir daqui, não é? Isto já é a Alta Idade Média, não é? Isto já começa o século XIV, mas é muito interessante nós vermos como isto já é, e vamos ver, aliás, como vamos ver 4 nomes, vamos ver que isto não é uma pessoa isolada, isto é uma geração de académicos. E como dizíamos há pouco, a fórmula que o Brad Bordin concebeu, embora fosse uma fórmula naturalmente inspirada na física de Aristóteles, a fórmula estava errada, não necessariamente por culpa do pensamento de Brad Bordin, mas por ele ser um herdeiro de Aristóteles, não é? E, portanto, a física de Aristóteles, já falámos sobre isso, não é? Que estava errada com aquele conceito de que a resistência, não é? De que a resistência estava no denominador, não é? Já vimos aqui que Aristóteles está sempre certo, exceto quando não está, não é? Ora bem, sim, isso é verdade, não é? Raramente está errado, mas neste caso estava. No movimento na cinemática estava errado. E o Brad Bordin tem a maneira de pensar correta, embora seja um descendente da física de Aristóteles, e é por isso que a sua fórmula está errada. Mas foi um passo muito importante. E além disso, nas nossas notas de preparação para este episódio, nós também encontramos aqui um detalhe curioso. É um detalhe que também, sinceramente, não investigámos de forma muito profunda. Mas que, ao procurar a sua fórmula de movimento, que o Brad Bordin usou um conceito semelhante ao do logaritmo. E é preciso recordar que o logaritmo é proposto para a posteridade muito mais tarde do que isto, pelo escocês John Napier, que viveu na segunda metade do século XVI, começo do século XVII, e que o John Napier só publica o seu trabalho sobre logaritmos em 1614. De forma independente do Brad Bordin, não é? O que é interessante, não é? Portanto, 200 anos antes, pouco mais de 200 anos antes do trabalho do John Napier sobre logaritmos,
temos este Brad Bardeen com ideias muito parecidas às do conceito de logaritmo. Isto é aquele clássico quando tu procuras uma solução para um problema e inventas qualquer coisa, mas não a publicas, não é? Depois alguém mais tarde que vai cunhar isso. O logaritmo, já agora, para contexto, para quem não se lembra, é a função inversa da exponencial e que serve no fundo para encontrar a que expoente é que eu tenho que elevar um determinado número para ter um certo resultado. Exatamente. No fundo é isso. E também faz-nos pensar que se com um arco de 2 séculos pelo meio duas pessoas chegam a ideias parecidas, é mais um indício de que a matemática se descobre, não é? Nós ao longo destes episódios haveremos de tocar mais vezes neste tema, que a matemática revela este tipo de surpresas como uma área do saber que se descobre, contra quem diz que a matemática é um conjunto de ficções úteis, não é? Não. Temos aqui mais uma evidência de que se pessoas em alturas diferentes e geografias diferentes chegam a conceitos parecidos, a matemática está a ser descoberta, não é? O que é muito interessante. Não é? Sim. E nesse aspecto recomendamos, nós temos já um episódio sobre o artigo do Wigner, que acho que foi um dos primeiros que publicámos aqui no podcast, que era precisamente sobre este tema, sobre a questão da aplicabilidade da matemática para o estudo das ciências. E como ela é completamente abstrata, ou seja, é uma coisa que se descobre e que não está associada a nenhum objeto físico, não é? Certo. E existe e nós descobrimos com o poder do nosso intelecto. E isso é uma discussão filosófica muito interessante, mas... Sim, e era só deixar aqui este detalhe, não é? Desta coincidência interessante da descoberta do conceito de logaritmo em contextos completamente diferentes. Sim, isto acontece várias vezes na história da ciência. Sim, certo. Ora bem, isto é um exemplo de vários. Se lês as histórias do Feynman, que é um físico importante do século XX, ele conta que às vezes descobria coisas de matemática e depois ia ver, já alguém descobriu isto. Já alguém descobriu isto. Sim. Ele até chegou a inventar notações diferentes para certas coisas que depois... Enfim, pronto. Isso são histórias à parte. Então... O Brad Bardeen, para além disso, regressando aqui ao movimento dos corpos, o Brad Bardeen também comentou o vácuo. Também comentou a questão do vácuo. E ele fez uma especulação, e aliás, como é característica desta geração dos calculadores de Merton College, eles especularam e calcularam sem fazer experiências. No fundo, às vezes podemos ser tentados, na nossa mentalidade do século XXI, a criticá-los, não é? A dizer, como é que é possível? Como é que é possível que estes sábios medievais tenham especulado durante tantas décadas, não é? Durante várias décadas, sem ter feito nenhuma experiência. Bom, mas é fácil, não é? É fácil fazer isso à distância do século XXI, não é? É muito fácil criticar quem e quando já tivemos a informação que nos diz que é a forma adequada, não é? Sim. Tal e qual. Mas ele especulou, sem experiências, sem forma experimental, ele especulou que no vácuo, dois objetos de peso diferente que atravessassem o vácuo cairiam à mesma velocidade. Ele estava com a intuição correta, com a especulação correta. E recordar também, naturalmente, que este tipo de especulações acerca da queda de corpos no vácuo tornaram-se possíveis, como já referimos aqui um par de vezes, pelo menos, graças às condenações do bispo de Paris até Dampierre, que em 1277, contra os aristotélicos fanáticos, veio dizer que Deus, se quisesse, poderia permitir o vácuo. E isso abriu o caminho para especulações novas, nomeadamente esta do Brad Bardeen, de pensar que no vácuo dois objetos de peso diferente vão cair à mesma velocidade, o que é correto. O que nós hoje em dia sabemos que é correto. Por acaso é. Por acaso é. O nosso segundo calculador, aqui ao portanto... segundo, não é? Que é o único que não tem um nome engraçado. Não, este por acaso, William of Heytesbury, não tem assim, não dá para fazer piadas fáceis, Gonçalo. Não sei como é que tu ainda não mandaste uma piada fácil em torno deste, mas não é tão fácil, este realmente não. Ainda não, pronto, enfim. Este não é muito fácil, não. Não. Ele junta-se ao Merton College em 1330, ele escreve sobre temas de lógica, escreve sobre problemas da divisibilidade dos corpos. É muito interessante também que esta geração interessa-se pela composição da matéria, porque havia uma grande discussão acerca da divisibilidade dos corpos materiais e havia, talvez a opinião maioritária, não sei se estou a dizer verdade ou se estou aqui um bocadinho a inventar, mas tenho a impressão de que a opinião maioritária na altura era de que se podia dividir os corpos de forma basicamente infindável, poderia-se dividir ad eterno um corpo material. E esta geração contesta um bocado isso. Ainda não estamos aqui em atomismo, nem nada que se pareça com isso, mas estes pensadores eram realmente bastante inovadores e contestavam faz bastante sentido. Se tu não souberes que na base da matéria estão os átomos, não é?
ou depois os quarks. É fácil tu olhares para um material, por exemplo, um metal, e achares que consegues simplesmente dividir aquilo infinitamente. Sim, mais ou não menos é absurdo. Não é não é absurdo. absurdo, não é nada absurdo. É claro que depois quando sabes mais coisas e percebes como é que a matéria é composta, o caso já muda de figura. Mas à partida, aliás, muitas das aproximações que se utilizam em física clássica partem do princípio que a matéria é contínua. Por Sim, exemplo, quando nós estamos a calcular como é que um objeto roda, como é que um cilindro roda, nós assumimos que a distribuição de matéria é contínua. Não estamos a assumir que ele é composto por uma quantidade inimaginável de partículas pequeninas. E em cima disso, Gonçalo, convém também recordar por que motivo é que esta geração aristotélica, ainda muito aristotélica, não tem nenhuma apetência pelo atomismo. Convém recordar que o atomismo surge no tempo dos gregos, pela mão do Demócrito, mas o atomismo, mais uma vez, é um conceito de corpuscular ou da matéria que traz o vácuo. E já falámos várias vezes como o vácuo não tem lugar no modelo natural, de física natural de Aristóteles, não é? Por isso não é de estranhar que ideias atomistas não tenham grande adesão nesta fase, não é? O atomismo só vai surgir muito mais à frente à medida que se for abandonando conceitos de física aristotélica. Exato. Pois eles tinham este problema. Qual é o problema do vácuo? O problema do vácuo é que eles não viam como é que podia haver uma relação causal à distância, não é? Tal e qual. Como é que um corpo influencia o outro? Exatamente. Como é que um corpo influencia o outro se houver um vazio entre ambos, não é? Não há contacto, não é? Sim. E assim, a verdade é que nós também temos alguma dificuldade em perceber porque é que isso é assim, não é? Ora bem, mas sabemos factualmente e pelas experiências que essa relação à distância existe. Agora, como é que é possível existir uma relação causal à distância? Sim, ainda hoje em dia isso dá origem a grandes dilemas. Não, mas... e a verdade é que de forma mais fundamental, as forças atuam todas à distância. As forças básicas atuam todas à distância. E aquilo que aparenta ser uma força de contacto é, na realidade, normalmente forças eletromagnéticas que à escala microscópica são forças à distância. Mas o que tu acabaste de dizer, Gonçalo, não elimina o mistério, não é? Não elimina o mistério. Sim, não elimina o mistério. Exatamente. O facto de termos ciência moderna mais avançada não eliminou o misterioso de alguns conceitos básicos de ciência. Sim, por acaso estava a falar do Feynman e ele fala precisamente disto numa entrevista interessantíssima que ele tem na internet, que se calhar podemos pôr nas notas. Ele fala precisamente disto em relação à força magnética, que lhe pedem para ele explicar a força magnética de forma mais simples. E ele pensa, bom, eu posso usar uma analogia com molas e coisas assim, mas se eu usasse uma analogia com molas, se depois me perguntassem como é que as molas funcionavam, eu ia ter que recorrer as forças eletromagnéticas, que são forças à distância, para explicar como é que a mola funciona. E, portanto, o que ele diz é, eu não tenho alternativa do que chegar a esta força eletromagnética que é mais fundamental e dizer, olha, eu não consigo explicar porque é que isto é assim. Não consigo além disto. O que eu sei é que é assim. Certo. E por acaso é interessante. Bem, estamos a divagar um bocadinho, mas acho que é um ponto interessante. Ou seja, esta questão das interações à distância é uma coisa que nós não sabemos que existe, mas não compreendemos. E é um problema de física que vem, pelos vistos, desde os gregos, não é? Sim. Que continua. Estes problemas, no fundo, são revisitar, não é? Conceitos e ideias mas muito antigos, não é? E aprofundando o conhecimento da natureza, mas sem, no fundo, termos aqui uma atitude às vezes arrogante ou errada acerca dos nossos antepassados e dos homens que pensaram neste tipo de temas antes de nós. E aqui o William de Heytesbury, e agora, Gonçalo, vou-te pedir para tu, como aqui o físico da casa, nos ajudares a compreender aqui as coisas. O grande contributo dele tem a ver com uma coisa que se chama o Teorema da Velocidade Média. E ele expõe e deriva o Teorema da Velocidade Média por volta do ano 1335 na sua obra magna, na sua obra principal, que se chama Regulae Solvendi Sophisbata. E, portanto, explica-nos lá, Gonçalo, o que é o Teorema da Velocidade Média. Sim, portanto, aqui no fundo o Teorema da Velocidade Média acaba por ser um caso particular daquilo que eu penso que é,
acho que é no final do 11º ano de Físico-Química, pelo menos na minha altura acho que era, ou então no 12º de Física, mas eu acho que é no 11º ano de Físico-Química, que se estuda o movimento dos corpos com aceleração constante. E no fundo este teorema da velocidade média que se fala aqui, ele está a falar em particular no contexto daquilo que eu estava a dizer, dos corpos com aceleração constante, que é uma área importantíssima, não é? Porque é, por exemplo, o que acontece quando nós temos coisas a cair. Portanto, as coisas quando caem com uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Não é? E este teorema, no fundo, o que diz é que a distância percorrida por um corpo com aceleração constante é igual à média entre a velocidade inicial e a velocidade final, vezes o tempo que passou. Não é? Sim. Portanto, no fundo, é uma consequência que nos permite, tendo a velocidade inicial e a velocidade final, calcular a distância percorrida ou por exemplo, ou de forma mais simples, se conseguirmos medir o tempo e a distância, calcular a velocidade média. Mas isto sempre numa aceleração constante, não é? Esta forma só numa aceleração constante. Uma aceleração constante. Na realidade, nós se medirmos a variação da posição e a variação do tempo, podemos calcular a velocidade média, não é? Mas ele aqui só mostrou isso para o caso da aceleração constante, que é importantíssimo também, mas ele só mostrou para esse caso, mas é interessante como isto é um precursor para aquilo que vai ser mais tarde, vão ser mais tarde as descobertas de cinemática do Galileu e do próprio Newton. E nós já falámos várias vezes, não é? E vale sempre a pena repetir este tipo de ideias, não é? Que o Galileu tinha uma biblioteca de autores medievais. Já não me recordo se ele tem especificamente nessa biblioteca livre dos calculadores de Oxford, de Merton College, mas o Galileu não surge do vazio, falámos várias vezes sobre isso, não é? E estas ideias são ideias que foram ensinadas em toda a Idade Média, em todo o Renascimento, e o Galileu, como qualquer aluno e bom aluno, vai aprender com os manuais que se baseavam no conhecimento acumulado até à altura, não é? Exato. Por isso estamos aqui a assistir a um processo de evolução. Eu acho que vi em algum sítio, mas aqui não tenho a certeza, mas eu acho que vi em algum sítio, quando Newton diz aquela célebre frase dele, que eu só cheguei onde cheguei porque estou sentado aos ombros de gigantes, que ele se estava a referir aqui aos calculadores de Merton College. Não tenho a certeza, mas eu acho que vi isso em algum sítio. É possível. Eu acho que vi isso em algum sítio. Portanto, para vermos a importância que esta malta teve para a história da ciência. Apesar de terem nomes muito engraçados, não é? Sim. Tiveram aqui esta importância grande. Mas ok, então, William Heytesbury. Exatamente, teorema da velocidade média. Exato. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que permite piadas fáceis também, é mais um que permite piadas fáceis, que é o John of Dumbleton, exato, que no fundo terá estudado com o Bradwardine e com o Heytesbury, portanto ele junta-se ao colégio de Merton College, talvez no começo da sua carreira académica. Ele depois vai deixar o colégio de Merton College para estudar teologia em Paris na década de 40, por 2-3 anos. Mas ele depois regressa outra vez a Merton College. E, portanto, o John Dumbleton faz parte desta geração dos calculadores anteriores. Vai escrever sobre estes temas da lógica, da filosofia natural, da física, do movimento dos corpos. Vai também analisar a questão da composição dos corpos e vai propor a ideia de que quando comprimimos ou expandimos um corpo, que não se elimina nenhuma parte desse corpo. Portanto, a ideia é uma ideia quase de elasticidade dos corpos. No fundo, ele preocupado só o deformamos, com esta questão. Não é? No fundo. Sim, só o deformamos. Portanto, no fundo, para termos um bocadinho de ideia do tipo de temas que interessavam estes autores. Repara que isto pode ser um precursor, por exemplo, da lei da conservação da massa, não é? Por exemplo, sim. Nós podíamos imaginar que se eu aperto uma mola, que há uma parte da mola que desaparece. Mas na realidade não é isso, não é? Sim. E nós é assim, podemos achar isto é óbvio. Se calhar não é, não sei. Se calhar é óbvio para nós hoje, não é? Mas desculpe, interrompido. Não, no fundo o que ele no fundo estava a fazer, ele estava a assumir que os corpos eram finitos. E ao assumir que os corpos eram finitos, ele estava a contestar a ideia de que havia uma quantidade de partes inumerável num corpo. No fundo, um bocadinho contrariando a ideia de que os corpos tinham partes
incontáveis, não é? Que era possível partir os corpos em partes cada vez mais pequenas. Ele, no fundo, parte do princípio do pressuposto que os corpos são finitos e não são feitos de partes inumeráveis. E no fundo, trabalhando com base no número finito de partes de um corpo, ele depois vai se preocupar com estas questões da contração, da expansão dos corpos. Quando dizes inumeráveis, quer dizer incontáveis? Incontáveis, incontáveis. Nesse sentido? Sim, okay. Incontáveis é uma palavra mais correta, é isso mesmo. É isso mesmo. Okay. Ele também se interessou por relações funcionais que se pudessem exprimir sobre a forma de gráficos, e nós vamos depois mais à frente, num próximo episódio, falar sobre o bispo Niccolò Rem, que é o pai dos gráficos de variáveis a 2 dimensões. Depois não iremos entrar já nesse tema, porque... Lá chegaremos. Mas perceber também quem gosta de matemática e de cálculo, preparem-se porque vamos ter um episódio só sobre isso, sobre gráficos. Exato. Mas no fundo aqui o Dumbleton tem já um interesse sobre estas relações entre grandezas, de forma gráfica. Ele vai também dedicar-se ao teorema da velocidade média, no fundo, continuando o trabalho do seu antecessor William de Heytesbury. Vai também escrever sobre o tema da velocidade média e vai, no fundo, numa das suas obras, fazer uma prova também desse teorema. No fundo, o que ele diz estou aqui a traduzir um bocadinho de forma literal, o que ele diz é que a latitude de um movimento uniforme-diforme, ou seja, no fundo o que ele está aqui um bocadinho a falar é da tal aceleração constante, corresponde ao grau do ponto médio. Portanto, eu estava a explicar, Gonçalo, no fundo se houver uma aceleração constante, vai-se buscar a velocidade média durante esse percurso e vai-se utilizar isso para fazer o cálculo da distância percorrida. Sim, no fundo portanto, no fundo o que ele nos diz é que a distância percorrida num movimento com aceleração constante é igual à distância que seria percorrida por um corpo que fosse durante o mesmo tempo, mas o tempo todo, com velocidade igual à velocidade que ele tinha a meio do percurso. A meio do percurso, exatamente. No fundo é isso. É uma outra forma de pensar no tema da velocidade média. E infelizmente, Gonçalo, aqui as nossas notas dizem-nos que este John Dumbleton terá escrito a sua obra principal, a sua magnum opus, terá escrito uma obra sobre lógica e filosofia natural, mas infelizmente não chegaram aos nossos dias cópias desta obra. Esta obra perdeu-se para sempre, o que é uma pena, portanto, porque ele teria provavelmente resumido aqui o trabalho dos seus colegas, do seu próprio trabalho, não é? E dos seus colegas Bradwardine e Heytesbury numa espécie de uma suma de filosofia natural que se perdeu para sempre. Infelizmente não temos cópias desse trabalho. Isto deve ter sido vingança. Ele deu demasiados pontos para Gryffindor e depois a malta de Slytherin já cá faltava. Roubou-lhe a obra. Não. Já cá faltava. Se já estamos com esse nível de piada, o que é que vamos dizer agora quando falarmos no nosso quarto calculador, que é o Richard Swineshead, não é? Ai, coitado. Richard Swineshead. E eu imagino o que é ser uma criança. Bem, se calhar o Swineshead foi uma alcunha que lhe deram em adulto, não é? Esperemos isso, ao menos isso, que esta alcunha que seja dada em adulto. Ninguém merece isto. É um tipo que... atenção, estou a dizer um tipo, mas é um dos intelectuais mais importantes desta época. Não é? É o senhor tipo, chamado Ricardo Cabeça de Porco, que era conhecido como o calculador. Portanto, ele além de ter... Além de ter este nome, era conhecido como calculador, portanto, era um cromo. Portanto, era um geek. Enfim. Terrível. Um geek com a cabeça de porco. Mas enfim, quais são aqui os grandes contributos do Richard Swineshead? Bom, ele é o quarto e o último a juntar-se a este grupo. Ele junta-se no começo da década de 1340. Escreve, tal como os seus colegas antecessores, ele escreve também livros sobre cálculo, não é? A sua obra principal é o livro dos cálculos, o Liber Calculationum, e é interessante saber, um detalhe histórico, que o Gottfried Wilhelm Leibniz, o grande Leibniz, não é? Inspirou-se nesta obra, neste livro de calculações, de cálculos, do Richard Swineshead. É um detalhe histórico muito interessante. Extraordinário. O Leibniz tinha uma cópia dos tratados do Swineshead na sua posse. É muito interessante este detalhe, e até eu vou aqui tentar traduzir aqui com salto. Estou aqui a citar o que o Leibniz escreveu. Ele escreveu uma carta em francês, mas eu vou traduzir aqui um bocadinho isto a português, assim um bocado a olhómetro, que é uma carta que o Leibniz escreve em 1714. Ele diz o seguinte: existiu em tempos um suíço
Um suíço, porque provavelmente Leibniz achava que o Richard Schweinshead era suíço, por acaso eu não sei onde é que ele foi buscar esse detalhe. Um suíço que fez matemática na escolástica, diz o Leibniz. As suas obras são pouco conhecidas, mas o que eu vi delas parece-me profundo e considerável. Muito interessante este comentário de Leibniz sobre o Richard Schweinshead. E no fundo, o que faz o Schweinshead é escrever um livro inteiro sobre métodos de cálculo, e certamente também tratar destes temas todos da cinemática, e ele faz aqui um exercício muito interessante, um exercício, lá está, eu acho que, sabes, Gonçalo, fico com a ideia que eles tinham muito tempo livre. A ideia que eu tenho é que eles tinham aqui muito tempo livre, estes. Sim, de facto. Sabes o que é que isto me está a fazer lembrar? Isto está-me a fazer lembrar em matemática aquilo que foram os Inklings no início do século XX. Portanto, aquele grupo de intelectuais destas universidades também, onde estava o Tolkien, o C.S. Lewis e essa malta, que se juntavam no pub e a conversar e a discutirem as obras que iam escrevendo, não é? É um bocadinho como está aqui a fazer lembrar, mas na matemática. Se calhar estou a mandar completamente ao lado, atenção, mas é o que me está a fazer lembrar. Repara o que é uma vida de intelecto e de especulação, não é? Ao ponto de ele poder dedicar-se ao exercício mental de calcular a velocidade de um corpo a cair sem obstáculos até ao centro da Terra. Ou seja, se houvesse um túnel, não é? Um túnel escavado até ao centro geométrico da Terra, não é? E ele faz o exercício de tentar calcular a velocidade a que esse corpo chegaria a cair por um túnel sem obstáculos até ao centro da Terra. E embora ele chegasse... Isto também parece-me um dia perfeitamente normal de um estudante de física. Então, é o tipo de coisa com que a pessoa se entretém. Um estudante muito especial, se calhar. Mas pronto. Exato. Mas, enfim. Agora, é interessante a pergunta que as pessoas podem estar a fazer, mas as contas dele estavam certas ou não? Não. Ele não a velocidade que ele calculou de um corpo a chegar ao centro da Terra, não. Ele chegou ao número errado. Ele, no fundo, achava que o corpo repousava no centro da Terra, mais uma vez, porque esta geração tinha uma apetência pela tradição aristotélica, não é? De procurar o que se chama posição natural dos corpos, não é? Na lógica de Aristóteles da Terra, a água, ar e fogo, não é? Dos 4 elementos. Mas no fundo mostra como esta geração se divertia e se interessava por fazer cálculos, por usar a matemática para fazer cálculos sobre o movimento dos corpos. Mas sabes que é interessante que o centro da Terra é o ponto onde não há gravidade. Exatamente. Por acaso é interessante do ponto de vista conceptual. Não há, pois, no centro geométrico, não é? Se imaginarmos que é um ponto infinitesimal, não é? Não há gravidade. No centro da Terra, a gravidade que tu sentes é exercida pela Terra que está à tua volta. E a contribuição, como está a puxar de igual forma de todos os lados, neutraliza-se. Que interessante. Neutraliza-se, exato. Também pode ser... Também se pode chegar lá pela lei de Gauss aplicada ao... Então, Gonçalo, pode dizer... Estou a esticar um bocadinho, peço. Mas pode dizer então que um corpo que esteja localizado no centro geométrico da Terra está em equilíbrio de forças do ponto de vista gravítico. Sim, se está lá... Sim, exato. É isso, não é? Exato. Aliás, isto é interessante porque se tu fizeres este cálculo, com aquilo que nós sabemos hoje em dia, o resultado é uma oscilação. É muito interessante. É uma oscilação em que o ponto de equilíbrio é o centro da Terra. Interessante. Só que é assim, ele não chega lá e para. Portanto, ele chega lá com a velocidade máxima e como tem a velocidade máxima e tem uma inércia, continua e segue até o outro lado. Claro que sim, claro. Mas é interessante. O resultado é uma oscilação. Muito bem. E ficamos por aqui. Visitámos aqui 4 sábios medievais do Colégio de Merton em Oxford, que estiveram ativos, sobretudo durante os primeiros 30, 40, 50 anos do século XIV e que, embora tendo vindo na esteira de Aristóteles com conceitos de física dos corpos errados, não é? De Aristóteles, tinham uma clara apetência por números, gostavam muito de fazer contas e ficaram para a posteridade com a designação de calculadores de Merton College. E muito obrigado, Gonçalo. Vamos apesar de terem nomes engraçados, foi uma geração de grande respeito. Mas eu acho que no fundo é até apropriado, não é? Que sendo eles cromos e geeks de contas e matemáticas, que eles tivessem alcunhas ofensivas, não é? É uma coisa que faz algum sentido do ponto de vista do comum dos mortais. Do ponto de vista do comum dos mortais
deviam ser pessoas com interesses muito peculiares, não é? Muito fora do normal. Exato. Pronto, e tiveram esta contribuição estupenda para convencer as pessoas de que a matemática é a ferramenta adequada para estudar a realidade. Pronto, e sem essa ideia genial, a ciência não teria chegado onde chegou e nós estaríamos a fazer aquilo que estamos. E eu, este episódio, eu tinha já a ideia, não é, desta ligação, desta geração ao Galileu, não é, de como é que o Galileu aprofundou de forma bastante profunda, bastante grande, não é, o trabalho desta geração de calculadores de Oxford. Mas a mim, Gonçalo, o que mais me surpreendeu foi ver o Leibniz, a reação do Leibniz ao trabalho do Schweizerz, não é? Achei isso bastante surpreendente, não é? Eu sempre tive uma grande admiração pelo Leibniz, não é? Mas pelo visto o Leibniz tinha uma cultura bastante alargada e não tinha problemas nenhum em ir ler obras 300 anos antes de 300 ou quase 400 anos, 300 e picos anos antes dele, não é? Que é super interessante. Isto sabes que é o tipo de coisa que a malta gosta de fazer. Eu quando escrevi a minha tese, eu citei lá artigos do Einstein, mas era necessário, não, mas não era 300 anos, não era 300 anos, não é? Estavas a recuar. Mas tem muito mais... Não sei, tem pinta uma pessoa meter lá uma referência assim, uma citação ou citar os princípios, claro, isso é isso. Tem sempre estilo, não é? Em latim. Uma coisa que nós fazíamos bastante era citar as Feynman Lectures on Physics. Bem, eu hoje estou-lhe a dar para o Feynman, mas é porque o Feynman realmente é um físico espetacular. Sim, é espetacular, isso é verdade. mas citámos bastante, porque ele fala de tudo. É uma obra extraordinária também hoje em dia. E pronto. Muito bem, acho que vamos ficar por aqui. Enquanto ainda não começamos a ouvir o som dos nossos ouvintes a roncar, vamos ficar por aqui. Coitados. Vamos ficar por aqui. Mas é mesmo assim, não é? Que isto é o Café Ciência e Fé, não é? É mesmo assim. E voltem sempre, porque vamos ter mais disto. E mais calmas medievais num próximo episódio. E obrigado por terem estado aqui connosco. E até à próxima. Obrigado e até à próxima. Um abraço, Gonçalo. Um abraço. Foi mais um dos nossos cromos medievais. Esperemos que tenham gostado deste episódio, desta rúbrica em que mostramos os vários sábios que fizeram um trabalho científico ou intelectual importante durante a Idade Média. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.